Bíblia, por gentileza. Abra comigo Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Marcos, e o versículo de número 46, enquanto você está procurando, eu quero registrar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, em poder estar com esta igreja, nesta noite tão importante de adoração, culto de ensino da Palavra de Deus, comemorando o inverno pentecostal. Agradecer a Deus pela boa liberdade de ocupar essa tribuna, revendo o querido amigo pastor Luiz Ricardo, que é um baluarte na mão do Senhor, um amigo de longas datas. Fica aqui os meus agradecimentos a Deus pela vida dele, que o Senhor dê a ele um pronto restabelecimento, como já temos acompanhado, e tem sido uma bênção para a sua casa. A irmã Rosângela, que também é uma amiga, e eu estava aqui sentado e me lembrando das igrejas já onde eu passei e ele pastoreou, lá desde Guararapes. Você esteve lá, né, Emerson? E que bom. E vemos um crescimento pujante e podemos dizer que tudo isso é a mão do Senhor que fez isto. Estamos felizes. Meu desejo é, pastor, que o Senhor lhe faça prosperar, superabundar, não só em ministério, mas em saúde, medida recalcada, sacudida e transbordante. Estendo os meus agradecimentos e também as minhas felicitações aos pastores, dirigentes de congregações. Fica aqui o meu abraço. Deus abençoe a todos e ajudem ele, pastor Luiz Ricardo, que é um grande homem de Deus. Vocês ganharam em Osasco um grande presente. Deus abençoe o amigo pastor e cantor Emerson Pedrosa. Nós estivemos há pouco lá em Campinas, na igreja do pastor Paulo, onde ele congrega, e é muito bom revê-lo. O Emerson sempre com essa gentileza, essa forma didática de cantar com muita maestria, é um arauto de Deus. Que Deus continue abençoando. Deus abençoe a esta igreja. Eu estive aqui já em algumas vezes na posse do pastor, mas bem antes também na gestão do querido pastor José Amaro. Trabalho com as irmãs, trabalho com jovens. Eu já me sinto aqui um membro honorário de Osasco, né? Deus abençoe. Antes que eu pregue, querido, só fazer aqui uma rápida propaganda, um merchandising. Eu tenho um livro que acabou de sair, saiu do forno agora. Eu falo como sair de um estado de mediocridade e alcançar objetivos em todas as áreas da vida. E o tema ele é muito propício: vai nesta tua força. Se você quiser adquirir, no final, a Thalita e o Igor vai estar lá na frente, à sua disposição. É um material que vai enriquecer, você adquirindo, vai enriquecer a sua vida espiritual, material, profissional, ministerial. Vale muito a pena. O tema é: vai nesta tua força. Eu me baseei sobre a história de Gideão, conto algumas experiências e tenho certeza que vai ser de enlevo espiritual para a sua vida, tá bom? Aproveitando para cumprimentar os nossos irmãos internautas, está sendo transmitido, né? Deus abençoe, fique ligado aí que Deus tem uma palavra para o seu coração. Marcos 10, versículo de número 46. Quem achou, diga amém. Amém. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego filho de Timeu, que estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram um homem cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus, respondendo, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te salvou. Ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. E você diz amém. Antes de você se assentar, eu vou pedir duas coisas. A primeira é que você repita comigo um paradoxo, mas eu preciso que você repita. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o cego que via. Diga de novo, diga: o cego que via. Coloque a Bíblia no banco aí, levanta as duas mãos. Só quem é pentecostal. Nós estamos num culto pentecostal, não estamos?
Então levante bem alto as duas mãos. Crente da Assembleia de Deus é livre para adorar. Então você é livre, nada te impede aqui, você é livre para adorar. Levante as duas mãos comigo bem alto. Repita comigo, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. No nome de Jesus, amém. Tome assento, meus irmãos, muito obrigado. Queridos, olhar para os escritos do evangelista Marcos, tratando do capítulo de número 10 e o versículo de número 46, eu me fiz uso de um paradoxo para pensar, refletindo a respeito da vida de Bartimeu. Para quem não sabe, Bartimeu não nasce cego. Aliás, o nome de Bartimeu tem uma tradução que significa filho da honra. Na verdade, tudo que Bartimeu não tem é honra, porque ele vai viver da metade da sua vida para frente desgosto, dissabor, preconceito dentro de uma sociedade judaico-preconceituosa. Nós temos outros escritos a respeito do cego ou dos cegos de Jericó. Nós temos Lucas, que faz o seu comentário, e Mateus, que fala que eram 2 cegos. Pastor, quem está falando a verdade? Todos os evangelistas estão tratando de um mesmo assunto, porém de prismas diferentes. Mateus está falando de 2 cegos de Jericó, porque ele está se atentando ao primeiro século, desde a época que a cidade fora dividida. Para quem não sabe, Jericó fora dividida em 2 partes. A primeira parte, ela está ligada à história da tomada do povo de Deus, quando entra, segundo uma ordem que Deus havia dado para Josué, ao toque de buzinas, depois de 7 dias, ter rodeado a cidade 7 vezes, no grito, após o toque da trombeta, a Bíblia diz que as muralhas vieram ao chão e o povo entrou cidade adentro e tomou por promessa daquilo que Deus havia falado ao seu servo Josué. Esta cidade, depois de se passar por algum tempo, já nos dias de Jesus, houve uma transformação. Esta cidade, que foi construída de 2 quilômetros para frente, ela foi dividida, e as ruínas da cidade antiga, que era a cidade onde Josué havia tomado com o povo, e ficou o testemunho de Deus como aquilo que Deus havia operado, um grande milagre, derrubando as muralhas e fazendo o povo entrar cidade adentro, ficou um memorial para os filhos de Israel. Mais tarde, nos dias de Jesus, passado o primeiro século, vem Herodes chamado o tetrarca, Herodes que com muita pompa, poder, glória, dinheiro e muita ostentação construiu para si um grande palácio chamado Palácio de Inverno. A história conta que Jericó era uma cidade de clima tropical, era muito gostoso ficar em Jericó. Jericó era uma cidade, até hoje, fica muito próximo de Jerusalém, de 40 a 50 quilômetros percorrendo pelo caminho, ficava em pontos estratégicos. Jericó fica perto de Jerusalém, Jericó também fica perto do Jordão, então era um acesso muito fácil para que as pessoas que quisessem participar da história desde os dias de Josué pudessem perceber o que havia acontecido e a evolução que nela tinha. O palácio de Herodes, o tetrarca, foi uma das grandes maravilhas do mundo antigo, e tudo acontecia às portas da cidade. Por que Mateus se concentra em falar sobre os 2 cegos de Jericó? Mateus se concentra em falar em 2 cegos de Jericó, porque um ficava à porta da cidade velha e o outro ficava à porta da cidade nova. E aí, quando nós olhamos para o capítulo de número 10 de Marcos vai se concentrar em Bartimeu. Este Bartimeu que é chamado
filho da honra. Este Bartimeu, que provavelmente este é o cego que ficou do lado da porta nova da cidade dos tempos de Herodes o tetrarca. E dizer para vocês que um cego desta natureza, ele tinha uma autorização do Estado para esmolar, visto que o preconceito com pessoas deficientes era muito grande, a começar da lei, instituída a lei do Senhor, que quem possuía algum defeito não poderia servir a Deus no trabalho santo, principalmente no sacerdócio. Inclusive, aqueles que eram cegos, que portavam deficiência visual, também era impedido de ler a lei do Senhor. E este tal ato era tido para um judeu que era sóbrio, que não tinha nenhum defeito, uma punição para aquele indivíduo por conta daquilo que ele levava, e eles acreditavam que aquele ato que havia acontecido com o indivíduo, talvez desde o seu nascimento ou no meio da sua idade, era por conta de um pecado que os seus pais tinham feito, ou também pecado que ele mesmo estava purgando e pagando na sua própria natureza. Jesus foi interrogado uma certa vez pelos discípulos com uma doença desta natureza, e por conta desse preconceito chegaram até Jesus e disseram para Jesus: mestre, quem pecou, ele ou os pais? E Jesus disse: ninguém pecou. Isso se deu para que Deus fosse glorificado, para que o Senhor manifestasse a sua glória. E aqui nós vamos perceber que Bartimeu, ele carrega consigo, mesmo tendo deficiência, algumas lições das quais nós podemos levar para a nossa vida de fé. Eu disse a vocês que usaríamos este paradoxo do cego que via, e eu quero dizer a vocês que este cego chamado Bartimeu, que está na cidade nova, na porta da cidade, segundo a tradição, muitas coisas aconteciam e a influência comercial, ela se dava na porta da cidade. Por exemplo, os tribunais, eles tinham muita responsabilidade de fazer os seus trabalhos judiciais dentro da cidade, mas os anúncios saíam porta fora, desde os dias dos juízes. Quando você lê o livro dos juízes, você vai observar que quando Deus levantou os juízes, e isso era uma tradição antiga, cada juiz julgava a causa de seu povo à porta de sua cidade. Dentre tantos os juízes que nós temos aqui no livro de Juízes, você vai perceber que a única que se diferenciou foi uma mulher chamada Débora, que decidiu sair da porta da cidade, de onde estava a sua tribo, e ir para debaixo das palmeiras. E ela não só julgava uma tribo, mas ela julgava todo Israel. Do contrário, tudo acontecia na porta da cidade. O comércio era na porta da cidade, os filósofos e sociólogos na porta da cidade, os rabones, os rabinos, aqueles que eram mestres, fariseus, os interrogadores da lei, também ficavam à porta da cidade, que eram aqueles que prescrutavam, interrogavam, chamado os escribas. Tudo ficava à porta da cidade. Então quem ia para a cidade velha, ver as ruínas, lembrar do memorial, das obras que Deus havia feito com o seu povo Israel, era impossível não passar pela cidade nova de Jericó. De uma cidade para outra, entre a cidade velha e a cidade nova, alguns historiadores dizem que deva durar aproximadamente de 1,5 a 2 quilômetros. E Bartimeu é este quem decidiu ficar na porta da cidade nova. E aí a gente vai perceber algumas características na vida de Bartimeu. Eu disse a vocês que ele é chamado filho da honra. Perceba que todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando menciona sobre qualquer um deficiente, você vai perceber que nenhum deles falou o nome do indivíduo. O nome deste indivíduo não é falado, somente Bartimeu, que tem o seu nome mencionado aqui nos evangelhos, porque o comportamento de Bartimeu se tornou tão louvável, o comportamento de Bartimeu,
a sua fé poderosa em Jesus, em manifestar a crença no Deus verdadeiro, foi tão louvável que ele é capaz de acreditar, mesmo sem ver, se comportando como quem visse. A primeira coisa que a gente vai perceber é que Bartimeu não era cego de nascença, e por não ser cego de nascença, a Bíblia não nos dá detalhe, mas nós acreditamos que todo o judeu que era um disciplinado a ler, a cuidar das Escrituras, como no caso do povo de Israel, que ansiava pela vinda do Messias, pois naqueles dias, com a força de Pôncio Pilatos, de Anás e Caifás, de Herodes e de tantos outros poderes que já havia passado, o jugo de Roma já estava muito forte sobre Israel. Os impostos que eram colocados sobre os ombros do povo judeu eram altíssimos. Quando um judeu via um publicano que vinha saquear os bolsos de Israel, do povo trabalhador, que gastavam horas a fio, tanto no campo, na lavoura, na vinha e em tantos outros lugares, e que tinham que desembolsar uma moeda para César, caríssima, além daquilo que eles tinham gastado, eles queriam ver a morte de um publicano. E foi por isso que Jesus aproveitou-se desta situação e disse para Zaqueu, lá em Jericó, que havia entrado salvação naquela casa, e de fato confirmou-se este arrependimento, porque ele disse: tudo que eu tenho defraudado, porque quando a salvação entra, ela entra para reconstruir e reconstituir. E aí, este Zaqueu, que era cobrador de impostos e que roubava, assaltava os bolsos dos judeus, agora se sente pesado em consciência, tocado pelo Espírito de Deus, e diz: Senhor, tudo que eu tirei, eu quero de fato recobrar e devolver àqueles que eu tenho tirado e roubado. Pois bem, todos ansiavam a chegada de um Messias. Da criança pequena até o maior, as pessoas aguardavam a restauração. Só que quando falava para um judeu sobre a restauração, sobre a chegada de um Messias, eles esperavam alguém que viesse resolver problemas do caos da infraestrutura gerada pelos poderes romanos e os poderes de César, que roubavam os cofres, minavam as ruas, tiravam do povo o saneamento básico, e eles aguardavam o Messias. E estas profecias eram profecias faladas desde o Velho Testamento. Estes que eram analíticos da lei, assim como Bartimeu, que provavelmente ainda não cego, deva ter lido a lei de Deus e lido sobre os profetas, provavelmente ele deva ter lido sobre Jeremias. Jeremias deu-nos uma palavra, e a palavra de Jeremias dizendo: este que virá trará luz a cegos. E Isaías também, que foi o profeta messiânico, criando expectativa, então, para perguntar para todo judeu sobre a salvação de Israel. Eles aguardavam um Salvador que viesse resolver os problemas públicos, um Salvador que viesse resolver problemas de saneamento básico, um Salvador que viesse brigar com os poderes contraditórios de Roma, contra César, contra um governo injusto que amordaçava a boca dos judeus e que deixavam eles desfilhados e com os bolsos vazios. Quem eles estavam esperando? Eles estavam esperando um libertador, e este libertador seria um libertador que viesse de dentro do governo de Jerusalém, de uma família real, de alguém que tivesse condições. Mas as profecias já estavam indicando que o Cordeiro de Deus seria homem de dor, seria homem de família humilde, seria homem do lugar mais improvável, porque a graça, ela sempre aparece do lugar mais improvável. Esta noite eu estou pregando para pessoas aqui que são produtos da graça. Ninguém pode bater no peito e se achar a bolacha mais gostosa do
do pacote, dizendo em si mesmo: eu sou salvo pelos meus méritos, sou salvo pela minha boa vontade, sou salvo porque faço boas obras. Ninguém aqui pode bater no peito, nem quem é pastor, nem quem canta, nem quem prega, nem quem toca, porque quem está aqui da porta até o fundo da igreja, todos nós fomos salvos pela bendita misericórdia de Jesus. E isto os judeus não conseguiam entender. Olhar para um homem da qualidade de Jesus era uma discrepância. Ver dentro do contexto que eles esperavam um Salvador e olhar para um homem galileu, oriundo de Nazaré, pobre, de uma família de pessoas que trabalhavam com a carpintaria, filho de José o carpinteiro. Mas este Bartimeu, ele tem para nós aqui uma lição fantástica. Ele agora, não temos a idade correta de quando ele é acometido da sua cegueira. Aliás, vale dizer para vocês que pessoas em Israel que sofriam de uma enfermidade chamada catarata, quem tinha catarata, e mesmo enxergando, qualquer problema na visão, mesmo enxergando, portando catarata, era considerado cego. Ele era tido como alguém impróprio, ele era tido como alguém defeituoso. A medicina daqueles dias, ela era muito obsoleta, ela era morosa, não tinha a tecnologia que tinha hoje. Então nasceu uma catarata, não consegue curar, é cego. Tem alguma mancha nos olhos, é cego. Mas Bartimeu, depois de passar por algumas dificuldades, ele agora é constatado cego, e ele vai para a porta da cidade nova. Ele fica na porta de Jericó, uma Jericó de movimento, uma Jericó de história, mas que passa por esta calçada pessoas preconceituosas. Nós podemos até lembrar a vocês nesta noite, eu posso diante desse texto me recordar em saber diante das escrituras sagradas que nós temos aqui alguns outros elementos, outras pessoas que eram portadores de outras deficiências, e havia tanto preconceito com pessoas desta natureza que nem dentro de casa o convívio era salutar. Você se lembra de um paralítico que está 38 anos na beira de um tanque? Ele está 38 anos à beira de um tanque, e o estado dele estar lá à beira de um tanque, na verdade, não era apenas por causa de uma cura. Ele estava lá desprezado, esperando, na expectativa, porque a sua família tinha o deixado e ninguém queria bancar, financiar, porque a tradição conta que um anjo que descia, não sabemos se de uma em uma hora, se uma vez por ano, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, só podia atender a necessidade do primeiro candidato que caía nas águas, e os outros ficavam a ver navios. Foram 38 anos, vamos fazer uma conta rápida aqui. Se esse indivíduo viu um anjo uma vez por ano, ouviu um movimento uma vez por ano nas águas, foram 38 vezes, só por cima, que ele viu águas movimentar, pessoas passar na sua frente e ninguém o ajudá-lo. Ele não vê só 38 vezes, ele deva ter visto muito mais. E por que ele está lá? Ele está lá porque dentro de casa o preconceito era muito maior. Era melhor estar numa via pública, aonde se dormia com mais tranquilidade, do que ser xingado de pecador dentro de casa. Eles eram preconceituosos. Alguém que sofresse deficiência nos olhos, nas pernas, nos braços, mão mirrada, alguém são olhava para ele, e numa brincadeira ou num dia de guerra e briga, ele dizia para o indivíduo: pecador, está assim porque merece. Então era melhor estar num lugar onde confortavelmente ninguém o incomodaria, do que estar dentro de casa sofrendo um preconceito. Foi por isso que o cego de Betsaida fica também no seu lugar, este do tanque de Betesda e tantos outros. O preconceito
preconceito era muito forte, inclusive da mulher samaritana, também com os samaritanos. Quando ela vai buscar água, ela vai num horário em que as famílias tradicionais não iam buscar, porque ela não queria ser encontrada e chamada por um nome que trazia a ela arrepios e incômodo dentro da sua sociedade. Mas a graça de Deus, sempre acolhedora, chega onde o homem não quer chegar, chega onde a mulher não quer chegar. Eu estou pregando aqui nesta noite na autoridade da palavra, e eu devo dizer que a graça vai alcançar alguém aqui. Esta noite a graça vai alcançar. E este Bartimeu, a gente não sabe dizer quando, a história não nos diz quando, eu não posso datar absolutamente nada, mas eu posso pensar que ele, já por ter lido, por ele ter ouvido, ele ouviu sobre os profetas, ele ouviu o que os profetas falaram anunciando de Jesus. Olhar para Isaías, que Isaías dá a identidade do Messias, homem de dores, mas consigo ele trazia uma grande responsabilidade, que era dar salvação aos pecadores, e a marca de Jesus estava sobre a boca do profeta Isaías, no que ele havia proferido. Ele traz consigo o principado que está sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É aqui que eu começo a olhar para Bartimeu de forma diferente. Bartimeu agora cego, Bartimeu agora sentado na calçada de Jericó, Bartimeu na cidade onde já havia tido tantos acontecimentos. Agora ele está à beira da cidade, agora ele não vê a luz do dia, agora ele não volta mais para casa. Ele provavelmente com uma capa, dizem uma capa do Estado, que era o alvará que conferia a ele a sua autorização para esmolar. Então ele esmolava, se de manhã, se de tarde, se à noite, durante o tempo ele estava fazendo a sua solicitação de esmola. Mas nós precisamos atentar para Bartimeu, que mesmo tendo perdido as suas vistas, ele carrega algo consigo que serve para todos nós nesta noite. Ele ouviu. Ei, pouco importa quanto tempo ele viu, pouco importa quanto tempo Bartimeu viu. O que me chama a atenção aqui é que ele usou um dos mecanismos da fé que faz toda a diferença. Ele não via mais, mas ele ouviu. E a Bíblia diz que a fé não vem pelo ver, a fé ela vem pelo ouvir. A fé gera pelo ouvir. A fé ela gera quando você ouve a palavra de Deus. E eu preciso aproveitar um gancho e falar uma realidade para nós aqui que estamos no inverno pentecostal, e eu preciso proferir a autoridade de Deus que me é ortogada passando a igreja. Estamos vivendo em um tempo que numa reunião como esta, o nosso interesse é muito maior em ver do que ouvir. Nós somos perspicazes em ver e olhar detalhes, e quando nos apegamos a detalhes, esquecemos do mecanismo chamado audição, e Jesus nos alertou para isso. É importante entendermos nesta noite que a fé praticada, ela vem da observância através da audição da palavra de Deus. Jesus um dia olhou para um homem, Tomé, duvidoso, que queria ver, ele queria ver se era de fato Jesus, ele queria ver, mas ele, por sua dúvida, teve em seu coração algo que o bloqueou por causa daquilo que já havia sido falado pela boca dos profetas, daquilo que já havia sido escrito. Ele não creu por audição, mas ele precisa ver, e Jesus olha para ele e diz: Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram na palavra. Eu estou pregando para pessoas aqui que são portadores da audição da palavra de Deus, e eu queria saber esta noite, quem
Quem é você no meio desta reunião? Você é aquele que veio para ver, ou você é aquele que veio para ouvir? Porque quem veio ver vai se decepcionar, porque acaba vendo até o que não é para ver. Ele vê detalhes, ele vê erro de português do pregador, ele vê o cantor que desafina, ele vê o horário que termina mais tarde ou mais cedo, ele vê a irmã que mexeu, pintou o cabelo, cortou, ele vê se o irmão está de gravata, se não está, ele vê coisas que não é para ver. Mas quem ouve a palavra e as guarda, ei, é possível que tenha alguém aqui nesta noite que veio apenas para ver. Eu vou lá só para ver no que vai dar. Eu queria que você mudasse a sua concepção, porque este lugar não é um lugar de ver, este lugar é um lugar de ouvir, e ouvir atentamente. Eu me lembro de Samuel assentado já na sua câmara de dormir, e a Bíblia diz que ele estava junto de Eli, enquanto as luzes do Senhor estavam para se apagar. Porque tem gente que vem para um culto desse, canta, mas só canta para ver, adora, mas só adora porque alguém está vendo ou alguém quer ver. Ele está no movimento da visão, e toda a promessa de Deus, ela não começa apenas com uma visão, ela começa com uma audição. Aí Deus bradou dentro da casa e disse para Samuel: Samuel, Samuel. Mas ele estava apenas olhando o sistema, e quem vê o sistema não vai para frente, quem vê o sistema não consegue progredir, porque ele esqueceu de escutar a palavra. Quando se esquece a palavra, as coisas começam a dar errado. Quando se esquece a palavra, se esquece a promessa. Eu vim pregar com autoridade esta noite. O céu está te dizendo: volta a se lembrar das promessas que foram feitas. Eu queria que você olhasse para quem está do teu lado e dissesse para ele, diga: eu ainda não vi nada. Diga: mas eu guardo comigo promessas que foram ouvidas há 10 anos, ouvidas há 20 anos, ouvidas há 30 anos. Passará os céus e a terra, mas a palavra falada não passará. Porque quem tem ouvidos, ouça. Segura o fundo musical, que eu quero ouvir o barulho da igreja. Eu quero ouvir o barulho de glória de quem está aqui nesta noite, tomado por uma presença. Eu estou pregando para alguém que carrega uma promessa que faz tempo que você não viu nada. As coisas concorrem para o mal, mas você está olhando firmemente e dizendo para o pecado, para Satanás e para os adversários: eu ouvi a promessa, e por causa dela eu não saio do meu lugar. Aleluia. E Bartimeu ouviu Jeremias falando, através das profecias, provavelmente dentro das sinagogas, na boca daqueles que esperavam a promessa, chegada do Messias. Bartimeu deva ter ouvido o que Isaías proferiu, e ele ouvia da boca dos rabinos, dos sacerdotes que falavam sobre a chegada, e ele guardou a palavra. E uma das características que diferenciava os outros profetas de Jesus era exatamente esta: a que Isaías profetizou: este que vem, que carrega consigo essas nomenclaturas: Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele traz consigo o que nenhum outro profeta traz. O quê? Ele abrirá a visão de cego. Pega na mão de quem está do teu lado aí e diga: eu não estou enganado. Não, está fraco. Pega na mão dele e diga: eu não estou enganado.
a respeito do que eu ouvi. Diga: quem fez a promessa não me enganou. Quem ouviu a promessa, eu queria que você profetizasse para quem está do teu lado. Pega na mão dele e fala: eu ouvi a respeito da promessa, e eu não fui enganado a respeito do que eu ouvi. Ele dará vista a cego. Ele é o único que vai dar. Jeremias não curou cego, Isaías não curou cego, Elias não curou cego, Daniel, que era profeta de revelação, não curou cego, Eliseu, que era o único profeta que o seu ministério parecia com o ministério de Jesus no Velho Testamento, se assemelhando, fez tantos milagres, deu sentença para reis, multiplicou azeite de viúva. Procura ele dando vista a cego. Ninguém, mas de longe, lá da Judeia, alguém começou a falar: está vindo um homem nazareno da Galileia, ele abre vista cego, ele é o Messias. Primeira característica de quem ouve a palavra. E é aqui que eu começo a olhar para Bartimeu de forma diferente. Ele tinha outros lugares para esmolar? Tinha. Ele poderia mudar de cidade? Poderia. Mas ele pensou: se ele está vindo da Judeia, passando pela Galileia, ele já passou em Betânia, ele já passou em Samaria, ele já passou em Nazaré, ele já passou no poço de Jacó, ele já passou no Jordão. Não está bom aqui para mim. Aqui nem é um lugar muito bom, porque eu já tenho a concorrência do outro lado, que é o meu amigo que é cego também, e o dinheiro que dá para ele falta para mim. Mas se ele passar, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Diga para quem está do teu lado, diga: Jericó pode não ser tão boa, diga aí, mas o que te segura em Jericó é a promessa que você ouviu. Ah não, se eu fosse você eu abria essa boca para adorar. Diga para quem está do teu lado, diga: Jericó pode não ser tão boa, mas o que eu ouvi faz eu ficar em Jericó. Tem fofoqueiro em Jericó? Tem. Tem mentiroso em Jericó? Tem. Tem publicano em Jericó? Tem. Tem gente que aponta o dedo em Jericó? Tem. Mas se ele ainda não passou em Jericó, eu vou ficar, porque quando ele passar, discretamente pergunta para quem está do teu lado aí, diga: e aí, tu veio ouvir ou ver? Primeira coisa que Bartimeu desenvolve é a perseverança, porque quem ouve desenvolve perseverança. A fé vem pelo ver ou pelo ouvir? Ouvir. Então ele pensou: se ele já passou em tudo quanto é cidade, ele já curou o cego de Betsaida. Segundo a tradição, é a última cura de Jesus indo para Jerusalém. Jesus está indo para o caminho da crucificação, já tinha passado por tudo quanto era lugar. Ele estava repassando de novo em Jericó. Ele disse: se eu sair daqui, a casa cai. Eu estou pregando para alguém aqui que carrega uma promessa.
E as coisas concorrem para você sair do lugar. Mas o céu me trouxe hoje em Osasco para te dizer: você não ouviu a promessa? Fica atento, porque vai cumprir o que você ouviu. Você consegue dar uma sacudida em quem está do teu lado e falar: vai cumprir. Até quem desacreditou vai ter que ficar com a mão no queixo para dar glória a Deus, para ver o cumprimento da promessa. Segunda coisa que Bartimeu desenvolve: ele está lá, não é um mês, ele está lá, não é 2 meses, ele está lá já há alguns dias, há alguns anos. Ele já conhece o ambiente, porque você sabe quando alguém tem uma deficiência, ele supre um órgão em detrimento de outro. Então o que a visão não faz, agora a audição vai fazer. Ele afinou a visão, a audição como visão. Ele afinou o ouvido como se fosse uma visão. Por isso que eu disse para vocês, vamos falar um paradoxo, porque é um cego que se comporta como quem vê. Ele tem uma sensibilidade auditiva. Olha para quem está do teu lado aí, diga de novo, diga: se foi Deus que te falou, diga aí. Não, olha para, eu não sei se vaso tem cara, mas faz cara de vaso aí. Olha para quem está do teu lado e fala: se foi a palavra que te falou, afina teus ouvidos, porque tu vai perceber que Jericó vai mudar. Ele não tinha visto o rosto de ninguém. Talvez na sua mocidade ainda, na sua tenra idade, quando ele era mais novo e enxergava, talvez carregasse lembrança, mas ele não via mais nada. O que ele tem agora é memórias auditivas que ele gravou. Passa-se um dia, passa-se 2 dias, passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, mas a promessa... Vou profetizar porque eu vim para profetizar. O Senhor está dizendo: abre os teus ouvidos, porque eu estou chegando. Estou chegando para te fazer uma visita. Estou chegando para cumprir o que eu te falei. Você vai ver que quem te falou não te enganou. Deus não te enganou quando fez a promessa. Vai cumprir. Olha para cá. Olhe para cá. O movimento mudou. Jesus está vindo. E Jesus está vindo porque aqui tem um paradoxo também. Jesus está vindo com uma turma de gente que pensa ver, mas não vê. Enquanto tem um que não vê, mas vê mais do que os que estão vendo, tem uma turma de gente que está vindo com Jesus, que vê fisicamente, mas só vê geografia. Eu não estou falando de ver geografia, eu estou falando de ver promessa. E como é que se vê promessa? Ouvindo. A primeira regra para se ver promessa é ouvir. E disse Deus a Abraão. Ele tinha visto alguma coisa? Nada. Mas ele creu tanto no que ouviu, que a Bíblia diz que daqui ele olhou longe, lá, sem ver nada. Ele fez assim, ó: estou chegando. Diga para quem está do teu lado, diga aí: eu não vi nada, diga aí, mas eu já percebi que eu estou na rota da vitória. Oi, terrace, amanacata lamachaia. Ei, Satanás, sai da frente de Osasco. Osasco está na rota da vitória.
de comandar a súbria. Olhe para cá, para a gente pensar o texto e encerrar. A Bíblia diz que Jesus está vindo. E Jesus andava, nem todo mundo que andava com Jesus tinha percepção de que ele era o quê? O Cristo. Quem era Jesus para os que andavam com eles? Um provedor de comida. Tinha galera que só andava com Jesus porque depois do culto tinha pão e peixe. Assim como hoje. Pergunta para alguns crentes dia de festa: veio o quê? Eu vim comer. Nem os discípulos, com exceção de Pedro, por causa de uma revelação, tinha visto quem era Jesus. Um dia chegou Jesus e disse assim: quem dos homens dizem eu ser? Aí uns dizem, João Batista, outros Elias. Aí foi falando. Aí Jesus olhou para Pedro, que naquele dia o Espírito Santo entrou em Pedro. E tu, Pedro, tu é o Cristo. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: quem anda por revelação ouve coisa que não ouve na terra. Anda lá, ramaste. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: quem anda por revelação não anda por vista. Quem anda por revelação anda por palavra, anda por autoridade. Vou pregar. Sabe por que não acontece muita coisa hoje nos nossos cultos? Porque é só por vista. Bota gente no cargo por causa de vista. Bota pessoas para cantar por causa de vista. Bota ela para reger porque tem dinheiro. Eu acredito que aqui não exista, mas por aí tem muito. Bota fulano porque é parente de ciclano. Tem comenda, mas não tem promessa. Mas quem tem promessa é diferente. Anda por audição. Oremaste como na súbria. E aí? Bartimeu está sentado na beira da estrada, sofrendo preconceito. Não é todo dia que tem esmola. Alguns piedosos judeus se compadeciam dele e faziam esmola, mas não eram todos. Mas um dia o barulho muda. Deixa eu te anunciar, um dia esse barulho muda. Esse barulho de guerra, esse barulho de humilhação, esse barulho de provação. Ô glória, diga para quem está do teu lado aí, afina os ouvidos que o barulho vai mudar. Diga: só quem conhece ele, conhece quando o barulho muda. E eu já percebi que o barulho aqui mudou, tá percebendo que o barulho mudou aqui, não? Ele é cego, mas ele se comporta como quem via. Quem está vindo que vê, não viu. Se perguntasse para qualquer um dos que estavam na caravana, porque tem gente cantando, dando glória, mas não viu. Porque não gerou percepção na audição. Eles não viam. Mas o cego que não era apto a isso espiritualmente, ele já sabia por causa da profecia. Ele estava aguardando. Na verdade, a luta de todos os judeus, a luta de todos os rabinos, de todos os chefes de sinagoga, era calar a boca do povo
quando professavam que Jesus era filho de Davi. Um dia Jesus entrou dentro do templo e curou um homem. E aí eles ficaram tão atordoados. Aí a Bíblia diz que Deus abriu a boca das criancinhas, porque os homens não glorificavam. As criancinhas abriu a boca e disse assim: como é que vai calar a criancinha? A criancinha abriu a boca e disse assim: Hosana! Hosana quem? Ao filho de Davi. Aí eles foram tentar brigar com Jesus: manda eles calar a boca. Jesus disse: você não sabe que eu não posso calar, porque é da boca deles que sai o perfeito louvor. Eles ouviram. Porque eles queriam que ficasse apenas Jesus sendo chamado e taxado por sua geografia. Quem? Nazareno. E aí o barulho mudou. Quando o barulho está mudando e a cidade está efervescente, o cego perguntou para quem estava no meio da multidão: quem está aí? E o nécio, porque tem gente que está há tempos envolvido no movimento, mas é nécio. Ele está até vendo, mas é nécio. E aí perguntou: quem é que chegou? Quem chegou? O Nazareno. Ele disse: o quê? Nazareno para você. Nazareno na sua cabeça. Nazareno é só a identidade humana dele, que ele é filho de José o carpinteiro. Mas eu vou fazer ele parar pelo que eu vou falar, e ninguém vendo viu: filho de Davi. Pega na mão de quem está do teu lado assim, pega na mão dele e diga: quem ouve promessa. Não, diga: quem está embasado na palavra, até na adoração, confunde quem tem protocolo. Só dá glória quando vê o outro dar. Só levanta a mão quando vê o outro levantar. Só adora quando vê o outro adorar. Só adora quando é inverno pentecostal. Só vem para o culto quando é dia de ceia. Ele é chefe de sinagoga, parente de fariseu e primo de escriba. Mas quem é igual Bartimeu não está preocupado com quem vai pregar, com quem vai cantar, com quem vai adorar. Ele quer gritar: filho de Davi. Olha lá. Eu estou vendo adorador. Se tem adorador aqui, joga a mão para o alto agora. Abre a boca. Hoje é sem protocolo. Hoje é sem etiqueta. Não gosta de dar glória,